Dentre os alertas que simplesmente eu tenho para poder aqui falar para vocês, em relação a o que a gente tem que observar, eu quero que vocês percebam uma coisa em relação a tudo, que é o quê? É justamente um detalhezinho que pode fazer a diferença na mudança de comportamento, ok? Então, nós temos 2 objetivos na aula de hoje. O primeiro é para você identificar onde você está e como que você pode evoluir. O segundo objetivo da aula de hoje é te alertar de algumas pessoas que às vezes não estão no mesmo ritmo, não estão no mesmo barco que vocês, não estão com o mesmo empenho, e aí vocês vão simplesmente se policiar quanto a isso, ok? Então a gente vai ter um norte universal aqui na nossa aula, que a gente vai começar nesse norte. Então funciona mais ou menos da seguinte maneira: sempre que eu falo em maneiras de estudar, jeitos de estudar, a gente tem que levar em consideração uma coisa. Já contei essa historinha aqui para vocês, e aí eu vou contar ela de novo, muito rápido. Olha só, tinha três, três passarinhos em uma árvore. Então vamos supor que isso aqui é uma árvore, ó. Eu desenhando uma árvore aqui, ó. Tinha três passarinhos em cima de uma árvore. Só que um desses passarinhos, ele ficou muito empolgado, muito motivado. E sabe quem falou? Meu irmão, vou pular. Eu vou pular, eu vou pular. É agora, é o momento, eu vou pular. Aí a perguntinha: quantos passarinhos ficaram na árvore? Quantos? Nenhum? Quantos passarinhos ficaram na árvore? Os três. Os três. Sabe por quê? Porque é o seguinte: a única coisa que gera resultado na nossa vida são as ações. Não adianta você falar para mim que está motivado, não adianta você falar para mim que está sonhando, não adianta você falar para mim que está pensando em alguma coisa, não adianta você pegar e falar para mim assim, cara, eu fiz uma promessa de segunda-feira e essa promessa vai dar certo. Não adianta você falar para mim que está super empolgado, não adianta você olhar para mim e falar bem assim, Michael, eu tenho o plano perfeito. Não adianta você olhar para mim e falar assim, ó, eu tenho dinheiro. Não adianta você olhar para mim e falar assim, cara, minha família me ama, eu tenho amor da minha família, eu tenho apoio dos meus amigos, ou qualquer outra vantagem competitiva. Nada, nada, nada disso gera resultados. Nada, nada, absolutamente nada. Então vocês vão guardar uma coisa. O tipo de concurseiro que eu vou falar aqui para vocês, ele se resume em um detalhe. Qual detalhe? Ação. Ok? Então a gente vai falar de níveis de ação. Então, para tudo que você for fazer na vida, tem ações. E essas ações são elas que vão falar para você que tipo de concurseiro você é e como que você tem que se portar e se comportar nesse cenário. Então, uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês. Cara, milenar, olha aí, é bíblico. Aquele que semeia pouco, pouco você fará. Não tem para onde fugir. E aquele que simplesmente semeia com fartura, com abundância, também se fará. Com o quê? Com fartura e abundância. Então, não adianta, não adianta. Independente do que acontecer, os seus níveis de ação é o que vai falar para você que tipo de comportamento e resultados vocês vão ter. É isso. São os seus níveis. Então, guardem isso daqui. Guardem, guardem. O nível, vou colocar aqui bem grande aqui, vou apagar aqui minha árvore linda e maravilhosa e vou escrever aqui para vocês. Pessoal, o nível de ação que vocês têm. O nível de ação é o que vai falar e é o que vai nortear vocês. É o que vai falar bem assim, cara, eu sou esse cara aqui. Eu sou esse tipo de concurseiro. Então é o seguinte, vou alertar vocês agora, tá? Para depois não falar bem assim, ah, o Michel não falou. Eu vou alertar agora, tá? Vou alertar agora. Pessoal, se algum de vocês
pegar e falar bem assim, ó, cara, eu acabei de olhar ali e assistir uma aula que me explicou algumas coisinhas e tudo mais. Aí eu vou falar para vocês assim, ó, que aqui eu não vou mentir para vocês. Eu não tô aqui e não é meu objetivo e nunca vai ser chegar aqui para poder ficar empurrando produto em vocês. Então não estou vendendo nada para vocês. No final dessa aula, em nenhum momento eu vou falar bem assim, ó, agora você arrasta para cima e compra o meu curso. Eu não vou falar em nenhum momento isso. Eu estou aqui como amigo de vocês, preto no branco, para falar a verdade, ok? Então, em algum momento, vai doer se vocês tiverem aí se portando ou se comportando de acordo com determinado tipo de concurseiro que eu vou falar aqui para vocês. Só que é o seguinte, não pegue isso como algo negativo, pegue como algo produtivo. Fala bem assim para você mesmo, irmão, a vida bate, só que não é para me sacanear, é para formar o meu caráter, é para eu crescer, é para eu evoluir. Por isso que a vida me bate, beleza? Então é o seguinte, eu acredito que nenhum de vocês estejam nesse nível aqui, que é o concurseiro de nível de ação, digamos assim, Eu acredito, mas se tiver, espero que vocês parem de uma vez por todas. Pessoal, sempre vão ter aqueles concurseiros aventureiros, tá? Sempre. Sempre vão ter os aventureiros. Então, vou te falar que tipo de concurseiro é esse daqui. Esse daqui é aquele que simplesmente, deixa eu deixar aqui do lado aqui para fazer algumas observações, caso vocês queiram anotar, esse cara aqui, ó, ele não faz nada. Ele não faz nada. Esse é o nível de ação dele. Ele não faz nada. Nada, nada. Cara, ele não faz nada para progredir. Ele não faz nada para aprender. Ele não faz nada para conquistar. Ele não faz nada para poder simplesmente controlar os estudos dele. Sabe o que é nada? Nada é nada. Ele não faz nada. E aí, como consequência, ele tem o quê? Algumas chateações. Ele está na inércia. Ele está simplesmente com falta de propósito. Então, esse cara aqui, ó, ele está com falta de propósito. Falta de propósito. Esse cara aqui, velho, ele não tem propósito. Ele não tem propósito. Aí agora é o seguinte. Esse cara aqui, não sei se vocês fazem isso, mas o alarme toca. Sabe aquele alarme do relógio? Então, o alarme toca. Sabe o que ele faz? Ele continua na cama. Ele continua na cama. Ele não acorda. Ele não levanta. E ele não percebe uma coisa. Para ele ficar na cama, para ele não acordar, guardem essa informação. Ele gasta energia e acha que não. Cara, ele tá gastando energia dele ficando na cama. E ele acha que não. Ele acha que não tá gastando energia. Ele acha que ele tá poupando, que ele tá descansando. Só que ele tá gastando energia. Esse cara, além de gastar energia, olha o que eu vou colocar aqui para vocês. Ele fica o tempo inteiro inventando desculpas. Ele passa o tempo todo inventando desculpas. E aí, essas desculpas, para ele ficar inventando desculpas, ele não percebe, mas para ele inventar essas desculpas, anotem isso. Ele gasta energia. Sabe por quê? Porque olha só que pai a vida desse cara, velho. Olha só que triste. Ele vai ter que ficar justificando. Ele vai justificar duas coisinhas. Primeiro, ele vai falar o seguinte, cara, eu não cumpri minhas metas. Eu não cumpri minhas metas. Eu não cumpri metas. Ele vai falar isso. E aí ele vai ficar explicando para todo mundo. Ele vai explicar, ele vai falar assim, cara, eu vou te explicar o meu fracasso. E aí ele bota a culpa até na mãe dele, né? Ele fala bem assim, minha mãe é pobre, meu pai é pobre,
o governo não me ajuda, eu não tenho nada, eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho assistência, eu não tenho amigo, eu não tenho irmão, eu não tenho material, e vai colocando a culpa em todo mundo. Ele vai culpando todo mundo. Se for capaz, ele culpa até a NASA por ele não ter sucesso. Então esse cara ele vai ficar fazendo isso. Ele vai justificar o porquê de não cumprir as metas dele e ele vai ficar tentando explicar o fracasso dele. Ele vai explicar o fracasso dele. Aí agora, olha que interessante, gente. Olha que interessante esse cara. Olha só o que, que acontece na vida desse cara. Deixa eu colocar um izinho bem grande aqui para vocês guardarem essa informação. Olha que interessante a vida desse cara. Alguma coisa ele gosta de fazer. Então, alguma coisa ele gosta de fazer. Então, em alguma coisa, olha o que, que ele vai fazer. Ele vai gerar ações potencializadas. Olha que foda. Vai ter um momento na vida desse cara aqui que ele vai falar bem assim, ó. Cara, é disso daqui que eu gosto. É disso que eu gosto. E ele começa a investir todas as ações potencializadas dele nisso. Como o quê, professor? Sabe o que ele faz? Cara, ele gosta de jogos online. Esse cara, ele gosta de bicicleta. Ele fala assim, bicho, eu tenho uma bicicleta que eu vou te contar, cara. Eu tenho uma bicicleta e eu ando com ela todos os dias. Todo santo dia eu ando na minha bicicleta. Hoje eu andei 90 km na minha bicicleta. Cara, esse cara, ele fica o tempo inteiro na televisão vendo filmes. Ou esse cara fica o tempo inteiro na televisão vendo séries. Esse cara fica o tempo todo em festas, em balada. Então, isso daqui tem as ações potencializadas dele. Ou seja, você percebeu que mesmo esse cara aqui, que é o aventureiro, que é o cara que não faz nada para concurso, mas ele diz que está estudando para concurso, ele simplesmente encontra alguma coisa que ele gosta muito de fazer e ele gasta toda a energia dele nisso. Esse cara, ele gasta a energia dele. Então esse cara, ele tem ações potencializadas. Ele pode mudar de vida. Sabe qual é o problema? É difícil ele mudar. Então você vai guardar o seguinte, que esse cara aqui, que é o aventureiro, aí eu vou colocar agora de vermelho aqui, tá? Vou colocar de vermelho aqui, um azinho, que é um alerta que a gente tem que ter. Um alerta. Qual é o alerta que a gente tem que ter em relação a esse cara? E vocês vão guardar isso daqui, vão guardar. Esse cara aqui, ele consegue convencer tanto os familiares como os amigos, ele consegue convencer. Os familiares e os amigos, o que ele consegue convencer? De que ele está feliz. Cara, eu estou feliz. Eu estou feliz, eu não preciso de mais nada. Para quê que eu quero isso daqui? Para quê? Eu estou feliz. Estou ótimo, minha vida está maravilhosa. E isso só vai servir para confundir a cabeça das pessoas que rodeiam esse cara. E esse cara aqui, ele está longe, longe, mas é muito longe de viver o seu máximo, que é o seu potencial. Ele está muito longe de viver o potencial dele. Então esse cara aqui é o aventureiro. Aquele cara que ele está a um passo de desistir de concurso público. Ele foi lá, ele quis passar num concurso público, só que o foco dele é outro, as ações potencializadas dele é em outro. Ele está convencendo as pessoas ao redor dele de que ele está feliz, ele está convencendo as pessoas de que ele está feliz, e o pior, mesmo para não acordar cedo para estudar, mesmo para inventar desculpas, mesmo para não ter um propósito e não fazer nada, isso gasta energia, só que ele não percebe. Ele não percebe isso. E isso gasta energia. Então, esse daqui é o primeiro dos 5 tipos de concurseiro que a gente está vendo. Aí agora o segundo. O segundo é o seguinte. Sabe aquele concurseiro perdido?
É o perdido, é o perdidão. É o cara bem assim, cara, eu não sei nem por que eu estou estudando para concurso, eu caí aqui de paraquedas. Aí esse cara, o que, que ele faz? Guardem essa palavra aqui, ó. Ele personifica. Sabe o quê? O medo da aprovação. Esse cara aqui, ele simplesmente é o seguinte, ele já fez concurso na vida dele. Então guarde isso, ele já fez concursos. Aí sabe qual foi o problema? Ele foi reprovado. Então, ele fez concurso, só que ele foi reprovado. E o que que isso gerou para ele? O que que gerou para ele? Gerou que ele não atingiu a meta. Ele perdidão, foi lá, não passou, não atingiu a meta, não atingiu a meta, e aí ele colocou na cabeça dele bem assim, ó, meu irmão, eu não vou fazer mais concurso público. Sabe o que ele está fazendo? Ele pega a reprovação como algo muito negativo na vida dele, muito negativo, e ele faz o seguinte, ele evita agir novamente. Então, sabe quem é esse cara aqui nos níveis de ação? Guardem aí essa informação. Esse cara aqui, esse concurseiro, é o concurseiro que, infelizmente, é aquele tipo de concurseiro que volta atrás. Ele está sempre dando um passo para trás, assim, ó, sempre dando um passo atrás. Cara, a vida desse cara está só piorando e ele não percebe. E ele não percebe. Então, a perguntinha chave aqui, a palavra-chave, a ideia-chave é a seguinte. Esse cara aqui, ele também tem ações potencializadas. Só que, quando ele estava no ápice da vida dele, pode ser, gente, que isso tenha acontecido com vocês, tá? Pode ser. Quando ele era criança, ele escutava muito isso daqui, ó. Ei, não toca nisso. O que, que ele fazia? Um passo para trás. Ei, toma cuidado. O que, que ele fazia? Um passo para trás. Ei, não fala com esse cara. O que, que ele fazia? Um passo para trás. Ei, para com isso. Não chega perto. O que, que ele fazia? Um passo para trás. Essas ações deixou a cabeça dele potencializada para o seguinte quesito. Nas minhas ações, é normal eu voltar atrás. É normal eu não correr risco. É normal eu não fazer as coisas. Essa ideia aqui eu li no livro do Grant Cardone, 10x. Ele fala o seguinte, a diferença do sucesso e o fracasso. Então existem pessoas que elas vão dar passo para trás. Então é o seguinte, tudo isso que você ouviu quando criança é para o nosso bem. É para nos manter seguros. Só que para mudar isso depois é difícil. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você o escuta tanto na sua vida, não faz, não faz, não faz, não faz, aí você começa a pensar da seguinte maneira. Olha só como é que você começa a pensar. Cara, eu não quero correr riscos. Não quero correr riscos. Não quero me arriscar. Não quero. Eu não quero, eu não me envolvo com medo. Então, tudo que me dá medo, eu saio fora, eu saio de perto. Saio de perto. Então, o que, que ele começa a colocar na cabeça dele? Ele passa a maior parte do tempo da vida dele, a maior parte do tempo, fazendo o quê? Óbvio, né, gente? Ele faz a maior parte não fazendo nada e justificando. Justifica por que, que ele não está fazendo nada. E ele não percebe o quê? Que essas justificativas gastam o quê? Energia, esforço, criatividade, para ele ficar encontrando desculpas de não mudar. De não mudar. Então, ele fica o tempo inteiro assim, ó.
Cara, para que eu vou correr riscos? Se eu já fui reprovado, para que eu vou fazer outro concurso? Eu não quero me envolver com medo. Cara, eu simplesmente vou passar a maior parte do meu tempo gastando a minha energia, tudo que eu tinha como energia, justificando por que está dando tudo errado na minha vida. Aí agora eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vou contar uma história minha para vocês. Então aqui, vocês estão vendo aqui um exemplo vivo aqui de um cara que era esse. Eu tinha isso. Eu fazia isso, eu fiz isso durante muitos anos da minha vida. Então, quem me conhece sabe, vocês sabem também, que eu fiquei um tempo estudando, e no meu primeiro concurso que eu passei foi um concurso para gari. Então, trabalhava como gari lá na prefeitura de Goiânia. Ótimo. Pessoal, eu fiquei 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses. Nessa vida aqui, ó. Eu evitava fazer concurso, eu evitava correr risco, eu evitava ir atrás de alguma coisa, sabe por quê? Porque eu tinha medo de reprovar. Eu tinha medo de falar que eu não passei. Eu tinha medo de engolir que eu passei a primeira vez por sorte. Por sorte minha. Ai, foi sorte. Eu tinha medo disso. E sabe o que isso me fez? Me travou. Eu não evoluí. Foram 2 anos e 6 meses da minha vida que a minha vida não mudou uma vírgula. Sabe o que é uma vírgula? Não mudou nada. Olha a vida de merda que eu tinha. Eu comprava 30 steaks de frango, que era o que o salário dava, o que sobrava, que custava 40 centavos para eu comer um por dia, e arroz. E eu não levava feijão. Por que eu não levava feijão? Porque quem é marmiteiro aí sabe que o feijão pode estragar. E aí, uma vez estragou, eu tive que comer a comida estragada, senão eu ficava com fome. Então foi assim que eu fiquei. 2 anos e 6 meses da minha vida desse jeito. Não queria evoluir, não queria fazer nada, porque eu tinha medo do sucesso. Eu tinha medo da reprovação. Eu tinha medo de evoluir, de crescer, de ser alguém, de ter alguma coisa na vida. E para eu fazer isso e ficar justificando para minha família que minha vida estava ótima, que estava boa, que eu estava feliz, para eu ficar fazendo isso, eu gastava esforço, energia, eu não evoluía, eu não crescia. Então, estava ruim para mim. Só que eu fingia para os outros que estava bom. E eu ficava justificando isso. Não, tá bom, tá legal, tá maravilhoso. E não tava, velho. Não tava. Não adianta eu falar que tava, porque não tava. Então, o que acontece? Um alerta para vocês. Todos os tipos de concurseiro que eu vou falar aqui para vocês, todos, sem exceção, vai gastar energia para tomar determinado tipo de ação. Determinado tipo de ação. Vai gastar energia, não adianta. Ah, para eu voltar atrás eu tenho que gastar energia? Tenho. Não estou falando para você que eu gastava energia para ficar explicando por que eu não ia ser mais ninguém na vida, porque minha vida ia ficar ruim o resto da vida. Eu gastava energia para isso, eu gastava tempo, eu gastava tudo que eu tinha para poder ficar justificando isso. Então é o seguinte: se você vai gastar os mesmos tipos de energia e qualquer dos tipos de concurseiro que você achar que você é aqui, então guarda uma informação, gasta energia porque você acha que vai te dar mais sucesso. Para aquele que você acha que vai te dar um maior resultado, ok? Então é o seguinte, vamos para o terceiro tipo. Pessoal, esse daqui é o famosão, é o famoso arroz com feijão, tá? Por que é o cara arroz com feijão? É o da média. É o da média. É o mediano. Esse daqui é o cara que faz o seguinte, ele olha e fala para você o seguinte, cara, as minhas ações, elas estão em níveis normais. Tudo que eu faço é normal. Tudo que eu faço é mediano. Tudo que eu faço é simplesmente perigoso. Então você ser a média é perigoso. Sabe por que é perigoso? Aí eu vou te falar. Porque a sociedade aceita isso. A sociedade, ela aceita isso. Ela aceita. Ela olha para você e fala o seguinte: ah, é, pô. E daí? Se a gente tem saúde mediana, estudo mediano, finanças mediana, carreira mediana, casamento mediano, amigo mediano, e daí? E daí? É tudo o quê? Plenamente aceitável. Eu aceito isso. Então essas pessoas aqui, elas não vão causar nenhum tipo de problema
para os demais. Sabe por quê? Porque a vida dela é previsível. Previsível. Ela sabe o que vai acontecer hoje, amanhã, depois de amanhã. Ela vai saber o que vai acontecer sempre na vida dela. Porque a vida dela está previsível. É a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Não muda. Aí, olha o que vai acontecer lá na frente. Lá na frente, vai ter um probleminha. Vai sair o concurso da vida dele. Então ele pegou e ficou levando os estudos dele de qualquer jeito, na média, mediano. Aí saiu o concurso. Cara, ele acabou de colocou a sua aprovação em risco. Olha só o que aconteceu com ele. Ele ficou estudando de qualquer jeito, o concurso dele saiu, e aí colocou a aprovação dele em risco. Por quê? Porque ele pode passar, assim também como ele pode não passar. E aí, ele vai falar bem assim, meu irmão, eu vou começar a me esforçar. Eu vou começar a fazer alguma coisa. Só que ele está tão acostumado ao ritmo dele de média, de mediano, que ele não evolui do jeito que ele quer. Ele não consegue evoluir do jeito que ele quer. Sabe por quê? Porque ele evitou problemas, ele evitou evoluir e agora ele quer encarar tudo de uma vez. Ele quer encarar tudo de uma vez. Fala assim, não é agora. Aquele assunto que eu não aprendi, eu vou aprender. Aquilo que eu não li, eu vou ler. Aquele livro que eu deixei de ler ontem, eu vou ler agora. Aí ele acha que ele vai conseguir vencer tudo, da noite pro dia. E aí, o que acontece? Se sobrecarrega e corre o risco de o quê? Ficar frustrado. E aí, esse cara aqui, ele até passa em concurso. Ele passa. Então, ele perde o controle, digamos assim, dos estudos dele e de viver uma vida excepcional e extraordinária. E aí ele passa num concurso. Ele vai passar num concurso. Uma hora ou outra ele passa. Não importa se ele passar com 2, 3, 4, 5, 6 anos, ele vai passar. Ele vai passar. Só que aí ele vai pensar o seguinte: lá na frente, será que eu poderia ter passado naquele concurso que eu sempre sonhei? Será que eu ia conseguir passar naquele concurso que eu sempre sonhei? Ou eu peguei e deixei de passar num concurso que eu quis, porque simplesmente eu aceitei qualquer coisa. Pela minha vida mesmo. Eu tinha a vida mediana, aceitei e foi indo. E aí entra o cara que simplesmente consegue a diferença. Então vamos lá. Esse cara aqui é o brabo. Esse aqui é o top. Vou falar por quê. Porque é o seguinte. Eu sempre falo com meus alunos. Pessoal, existem 2 tipos de perfis que é importante a gente levar em consideração, que é o inteligente e o sábio. Aí eu sempre falo, a diferença é simples. E esse aqui é o 4º tipo de concurseiro, que é o sábio ou o inteligente. Esse cara, ele vai ser aprovado. Ele vai ser aprovado. Qual é a diferença? A diferença é que o cara inteligente, ele aprende com seus erros. Então ele vai errando e fala assim: ah, uma hora eu vou aprender, pô. Uma hora eu vou aprender. E ele vai aprendendo. A diferença dele pro sábio é porque o sábio pega todos os erros do inteligente e já começa acertando. Então, ora a gente se vê como inteligente, ora a gente se vê como sábio. Então, o sábio é o cara que pega os erros do inteligente e fala: eu não vou cometer esses erros. Eu tenho maturidade suficiente para não cometer esses erros, então não vou cometer. Então, por exemplo, eu, Michael, eu fui um cara muito inteligente. Muito inteligente. Eu estudava muito e o pessoal falava assim: nossa, ele é um inteligentão. Beleza. Só que eu errei muito, eu quebrei muita cara. E agora o que eu estou fazendo aqui? Cara, eu estou facilitando a vida de vocês. Eu estou falando o que eu fiz de errado para vocês não fazerem. O que eu fiz de errado? Estou falando bem assim, ó, cara, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu já fiz e me dei mal. Não faz isso. É isso que eu estou falando. Então, eu sempre gosto de alertar o seguinte: esses 2 carinhas aqui, ou inteligente ou sábio, eles vão passar. Eles vão passar. O que os 2 têm em comum? Anotem. Eles têm ações
potencializadas. Eles fazem muito. Eles fazem muito. Eles não estão preocupados com críticas. Eles trabalham como se fossem as crianças. É o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Então, esse cara aqui, esses dois, eles têm ações potencializadas. Então, vou dar o exemplo de um cara inteligente, Thomas Edison. Nossa, você errou 9.999 vezes de como fazer a lâmpada. Vai errar de novo. Aí ele, não, eu não errei 9.999 vezes. Eu encontrei 9.999 maneiras de como não inventar a lâmpada. Na 10.000 saiu. E o cara sábio? Cara, Bill Gates. Ele viu que tudo estava dando mais ou menos certo. Quando ele criou a Microsoft, ele falou bem assim, meu irmão, vou criar um computador para todo mundo ter um em casa. Hoje todo mundo tem um computador em casa. Criar um sistema operacional para poder pegar em todas as máquinas. E com excelência ele fez. Então o que ele fez? Ele não chegou quebrando a cara, ele pegou o que estava dando de errado e melhorou. Então existe essa nuance, esse pequeno detalhe entre esses dois caras aqui. Só que os dois estão aqui nas ações potencializadas. Os dois fazem muito, eles trabalham. Eles trabalham porque eles sabem que o que vai mudar a vida deles são os resultados. Então, o que esse cara faz? Olha só o que ele vai fazer. E agora não adianta chorar, não adianta espernear. É agora que vocês vão ver se vocês estão ou não nesse nível aqui. Cara, esse pessoal aqui, eles estudam todos os dias. Todos os dias. O que seria estudar todos os dias? Sabe aquele dia que você não quer fazer nada, que é o dia que você tirou para descansar? Você fica pensando em merda de concurso. Esse cara, ele faz isso. Porra, eu tirei o dia para descansar, velho. Que diabo que veio na minha cabeça agora? Direito constitucional. Eu tirei hoje o dia para descansar, mas parece que eu tô escutando a voz do Michael aqui, falando na minha cabeça. Pô, Ana P, tá uma merda. Que diabo que eu tô fazendo aqui, velho? Aí o cara, ele tira o dia para descansar e ele vai para a igreja e fala, eu tô perdendo meu tempo. Tô perdendo meu tempo. Então o que acontece? Esse cara aqui, velho, tudo que ele vai fazer, ele acha que tá perdendo tempo, que ele deveria estar estudando, eu deveria estar estudando, deveria estar estudando. Tipo, ele criou um vício com estudo tão grande que, tipo assim, ele não quer mais saber nem de namorar, de nada. De nada. Ele fala assim, o negócio é estudar, estudar, estudar. Aí ele chega num grupinho de amigos, qual é o papo dele? Concurso. E aí, fez concurso? Viu? Ah, não, é esse o papo dele. Acabou, ele não vive mais outra coisa. Ele respira concurso, ele só fala de concurso, a vida desse cara é concurso. A vida dele é concurso. Ele vive disso. Então, o que acontece? Esse cara aqui, ele faz o seguinte, ele considera a aprovação dele. Ele fala assim, cara, a minha aprovação, ela é minha obrigação. É uma obrigação, velho. Tanto é que ele tá perdendo noite de sono. Você acredita que ele perde noite de sono pensando em concurso? Um dia antes da prova, velho, ele fica sem dormir. De tão preocupado e nervoso que ele tá. Porque ele fala bem assim, bicho, eu sou obrigado a passar. Fala bem assim, cara, a aprovação é o meu dever. A aprovação é minha responsabilidade. É minha responsabilidade. É minha, é eu que tenho que ir. Aí, quando ele tá aqui nesse nível, o que ele começa a escutar? O que ele começa a escutar? Aí, olha só, é agora que vocês vão saber se vocês estão nesse nível. Quando você chega nesse nível aqui, o pessoal chega em você e fala bem assim, ó. Nossa, Fernanda, pra que você estuda até tarde? Pra quê? Até tarde. Pra que você estuda até de noite? Você acordou de manhã, tá estudando até agora. Pra quê, menina, que você tá estudando até agora? Vai olhar e falar assim, Bárbara, tá de sacanagem? Pra que você acordou tão cedo? Ah, não, pra estudar. Pra que você tá acordando cedo? Pra estudar? É isso mesmo? Não acredito não, velho. Aí a outra vai e fala bem assim, meu Deus do céu, tu ainda tá nessa vida? Você não desiste nunca, hein? Você não desiste nunca, hein, mulher? Você é forte, hein? A pessoa olha pra você e fala isso. Essa pessoa que olha pra você e fala isso, guarde essa informação. Ela não tem os mesmos objetivos que o seu. Ela não sabe o que você está passando. Ela nunca passou por isso daqui. Essa pessoa ela não te apoia.
Essa pessoa está perdida. Ela não sabe o que é a vida de um concurseiro. Véio. Ela não sabe. Ela não sabe o que é você perder noite de sono para poder aprender que 1 mais 1 é 2 e chega na hora da prova você troca o gabarito. Ela não sabe o que é isso, velho. Essa pessoa não sabe. Então, essa pessoa que não é parâmetro para você. Ela não é parâmetro para você. Então é o seguinte, esse tipo de pessoa aqui, você pode ter certeza. Ela vai olhar para você e vai falar isso. Ela tá lá atrás, ela não chegou nesse nível que você tá, ela não chegou. Ela tá lá atrás. Ou ela é o aventureiro, ou ela é o que não faz nada, ou é o que o cara dá um passo para trás. E aí, você vai ter que ter consciência de simplesmente o seguinte: você vai continuar com as suas ações, porque você sabe que é o certo, e essas pessoas elas vão te chamar de obcecado, de egoísta, elas vão te chamar bem assim, ó, de você é pouco satisfeito, a sua vida tá ótima, para que você quer mais? Você tá pouco satisfeito. Vai te chamar de maníaco, vai te chamar de insano, vai falar que você tá motivado demais. Vai falar que você tá motivado demais. Nossa, você tá motivado demais. Até isso aí fala aí mesmo, o Jonathan colocou aí, metido, é metido mesmo, vai ser chamado de metido. Não lembra mais dos amigos, cadê os eventos? E aí, ela vai falar isso para você. Por quê? Ela não está no seu mesmo barco que o seu e ela não conhece a tua realidade. Ela não sabe, ela não sabe. E aí, vem uma parada legal. Quando você continua nessas ações, o que acontece? Cara, você começa a ter sucesso. Parabéns. Você começa a ter sucesso. Meu irmão, começam a vir as aprovações. Você começa a perceber, sabe o quê? Que você saiu da média. Você saiu da média. Você se esforçou tanto que você saiu da média. Você não é mais um cara mediano. Você está ali simplesmente com a clareza da sua aprovação. Cara, a minha aprovação, ela vai ser o quê? Certa. Tá claro na sua cabeça que você vai conseguir sua aprovação. Tá claro. Por quê? Porque você tá com ações potencializadas. Você sabe que você vai chegar lá. E aí, os aventureiros, aquelas pessoas que vão te criticar, elas vão chegar em você e vai fazer o quê? Ela vai falar para você o seguinte: cara, isso daí que você tá fazendo não dá certo. Sabia? Você tá estudando demais. Isso aí não dá certo. Sabia que estudar 8 horas não dá certo? Por que não dá certo? Aí vai falar assim: não, cara, você tá perdendo seu tempo. Você tá estudando errado. Isso não é bom. Não vai dar certo. Ô, tem um amigo que ficou doente, dê jeito aí, ó, tanto estudar. Vai falar de jeito para você. É desse jeito, não tem pra onde fugir. A nossa mãe é a primeira a falar: rapaz, eu conheci um. Não. O filho de um amigo da prima, do tio, do irmão, do vizinho, que era meu cunhado, ficou louco. Eu tô falando pra tu, ficou doido. De tanto estudar. E tu tá estudando de jeito aí. Você tá maluco. Minha filha vai ficar doida. Vai ficar doida de tanto estudar. E aí, eu vou falar para vocês quando. Deixa eu colocar aqui no canto aqui. Ó, ação número 1 e ação número 2, tá? É o seguinte, quando que você vai passar por esse momento aqui? Quando? Quando acontecerem 2 coisas na sua vida, tá? Quando acontecerem 2 coisas nas suas vidas. Primeiro, você vai começar a criar, você vai criar mesmo, é criar mesmo. Criar novos problemas. Ok? Você vai ter que aprender a solucionar esses problemas. Você não vai ficar fugindo deles. Você vai pegar e falar assim, cara, se eu tenho um problema, eu vou lá e soluciono esse problema. Se meu problema é aprender estatística, eu tenho que aprender isso aqui e vou aprender. Se meu problema é estudar, é aprender contabilidade, eu vou aprender. Se meu problema é aprender uma matéria da noite para o dia, que é uma lei, eu vou aprender. Você vai ter que começar a solucionar, ser um solucionador de problemas.
Não existe, gente, vida sem problema. Não sei se alguém já falou isso para vocês, mas não existe. Não existe. Então, apareceram novos problemas, significa o quê? Que você está evoluindo. Críticas. Você começou a ser criticado? Parabéns, tá? Parabéns. Você tá evoluindo. Alguém olhou para você e falou: você está estudando demais, para com isso, você está insano. Meu Deus, volta a ter vida social. Toda vez que você pegar e escutar isso, você coloca na sua cabeça o seguinte: ótimo, eu estou evoluindo. Eu estou evoluindo. Se você não tem novos problemas, a sua vida está na mesmice. Se você não tem problemas, você não está evoluindo. Se você não recebe críticas, você está na mesmice. Então você só vai evoluir quando você criar novos problemas e ser criticado. Aí agora, as verdades que eu tenho para poder falar para vocês. Primeira, guardem essa informação. Ninguém, Michael, não vou. Ninguém, seu pai, sua mãe, seu irmão, ninguém vai bater na sua porta e vai realizar os teus sonhos. Ninguém. Ninguém vai chegar em você e vai falar bem assim, ó, a partir de hoje você vai ficar deitado aí dormindo, com a perna para cima, assistindo Netflix, e eu vou realizar teu sonho. Ninguém. Ninguém. Ninguém tem capacidade para fazer isso. Ninguém. Segunda coisa, ninguém vai sentar a bunda na cadeira e estudar 8 horas líquida por você. Ninguém. Não tem como a pessoa fazer isso. Não tem como. Não tem como. Terceira verdade. Se alguém chegar em você e te criticar, na mesma hora você faz a análise. E você vai perceber que essa pessoa não chegou onde você quer chegar. Ela está perdida. Essa pessoa não sabe o que ela está falando. Não sabe. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso, na verdade, é inveja. É inveja. Parece, tipo, até maldade da minha parte falar isso, mas é inveja. É inveja. Sabe por quê? Aquela pessoa, ela tá vendo em você uma pessoa com potencial para realizar os sonhos que ela não teve coragem de realizar. Ela tá pensando bem assim, ó. Porra, velho. O David vai passar no concurso que eu tanto sonhei. Meu Deus. A Ana, cara, vai conseguir passar naquele concurso que eu sempre sonhei. É melhor dar meu jeito aqui. Aí começa a falar o quê? Ô, cara, você tá estudando demais. Pra que isso? Que isso? Então, vão ter pessoas que vão fazer isso. E aí, por que elas vão fazer isso? Porque elas estão perdidas. Elas perdem mesmo tempo criticando os outros. Elas perdem tempo criticando os outros. E isso acontece. E muito. Ok? O que ela vai fazer? Quando você falar para ela bem assim, ó, eu vou continuar estudando, ela vai olhar para você e falar assim, mas concurso é fraude. Você não viu? Tá passando na televisão. Quando ela chegar em você para poder conversar, ela vai falar bem assim, concurso não é para qualquer um, cara, não é para todo mundo, não. Você não viu o concurso da Polícia Federal? 500 mil de pessoas inscritas para 1000 vagas. Você acha que é todo mundo que vai passar? Você acha que é o 500 mil que vai passar? Então o que acontece? Ela vai querer começar a colocar empecilho. Ela vai querer começar a falar coisas que você nem imaginou que aquela pessoa poderia falar para você. E aí isso é inveja. E todas as vezes que vocês começarem a incomodar outras pessoas, vocês vão plantar a sementinha da inveja nelas. Então, gente, existem pessoas boas que vão sentir uma inveja positiva de você. Vai olhar e falar bem assim, caraca, velho, você é um exemplo para mim. Você é uma pessoa de sucesso. E tem aquelas pessoas que têm inveja por mal mesmo, por negativismo. Porque ela tá com medo, ela tá se sentindo ameaçada, que ela sabe que você vai chegar onde ela quis chegar, só que ela não teve coragem de pagar o preço. Não teve coragem de pagar o preço. Então aqui é o seguinte, esses aqui são os verdadeiros heróis da vida real. São esses concurseiros aqui, ou inteligente ou sábio.
Então todo mundo tem um cérebro. Se tem um cérebro, ou é inteligente ou é sábio. Ou o cara aprende com os erros, ou o cara simplesmente aprende com os erros dos outros. Aí agora vamos para o último, né? O último eu canso de falar para meus alunos, qual é? Eu falo bem assim, cara, tem um concurseiro que é o top, né? Que é o brabo. Que é o brabo, que é o fera. Quem é? É o concurseiro ninja. Aí eu falo, velho, tem um concurseiro ninja. E, bicho, esse cara aqui existe. Olha o que acontece na vida desse cara. Esse cara, ele existe, tá, gente? Esse cara, ele tá numa vantagem competitiva. Vou te explicar por quê. Olha como é que é a vida desse cara. Primeira coisa, a vida desse cara é uma vida de novela. Então ele tem uma vida ideal. Vida ideal. Sabe aquela vida de novela? É a vida desse cara aqui, velho. Ou seja, perguntinha, esse cara ele tem contas para pagar? Não, velho. Não tem conta para pagar. Não tem. Outra coisa, esse cara aqui, você acha que ele não tem dinheiro para comprar material? Lógico que tem. E ele tem ainda o quê? Os melhores materiais. Ele não comprou pacotão, ele escolheu o professor a dedo. Essa matéria eu vou estudar com esse cara, essa matéria com esse cara, essa matéria com esse cara. Ele tem os melhores materiais. Ele tem tudão. Esse cara, o que ele tem? Bicho, ele tem um apoio da família e ele tem um apoio dos amigos. Esse cara aqui, disparadamente, ele tem o bem mais precioso de um concurseiro, que é tempo para estudar. Tempo para estudar. Esse cara aqui, ele entra no que a gente já falou de ações. Aqui, ó, que tá o diferencial dele. Então deixa eu circular aqui, ó. Esse é o diferencial dele. Sabe por quê? Porque é o seguinte, às vezes você conhece alguém que tem tudo isso, só que não dá valor, né? Não dá valor. E aí, quando você vê esse cara aqui, ele tem duas coisas diferentes dos demais. Bicho, esse cara ele tem ações potencializadas e ele tem humildade. Humildade para quê? Para aprender. Ele sabe que ele pode evoluir, ele sabe que ele pode ser melhor. Ele sabe disso. Ele sabe que ele pode chegar à excelência. Então olha a vida Teletubbies que esse cara tem, velho. Olha a vida Teletubbies desse cara. O cara não tem conta para pagar, o cara tem os melhores materiais, a família apoia, os amigos apoiam, ele tem tempo e ele ainda dá valor. Ele tem as ações potencializadas e ele tem humildade para poder aprender. Então a aprovação para esse cara é o quê? Questão de tempo. A aprovação para esse cara é questão de tempo. E aí, alguns detalhes são importantes. Por quê? Olha só. Esse cara aqui, disparadamente, ele está rodeado de pessoas de sucesso. Sabe por quê que eu sei disso? Porque as pessoas apoiam ele. As pessoas já chegaram onde ele quer chegar. Então as pessoas apoiam ele. As pessoas olham e falam bem assim, ó, cara, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque se eu conseguir, você vai conseguir. Olha a diferença de você estar andando com pessoas que já tiveram sucesso ou estão no mesmo barco que o seu para poder evoluir. É essa a diferença. As pessoas elas te entendem, ela te apoia e ela te motiva. Por quê? Porque elas já passaram o que você passou. Então, vocês que são meus alunos, eu não canso de repetir. Cara, só uma pessoa precisa acreditar em vocês. Eu. O resto que se dane. Só eu. Que tô aqui dando aula para vocês. Já pensou se eu não acreditasse em vocês? É isso, pô. É só isso. Se eu já tô aqui acreditando em vocês, já é suficiente. Sabe por que eu falo isso? Que eu acordava de manhã e na minha casa não tinha ninguém que acreditava em mim. Por quê?
Porque não tinha nenhum servidor na minha família. Eu fui o primeiro a passar num concurso público. Fui o primeiro a ter faculdade. Então, quando eu falei que ia estudar, era uma coisa absurda na minha família. Quando eu falei que ia parar de trabalhar para estudar, o nego ficou louco. Falou bem assim, esse seu filho só pode estar doente. Só pode estar doente, isso não existe. Um cara saudável, forte desse jeito aí, vai carregar um cimento, moço, bater enxada. Desse jeito. E aí, eu decidi ir contra tudo e todos. Aí, olha só, esse cara aqui, ele erra. Só que ele entende que os erros é o quê? É um processo para ele chegar no sucesso. Então, não existe sucesso sem erros. Poxa, é maravilhoso se o cara pegar e viver uma vida, digamos assim, de concurseiro, igual, por exemplo, a vida do Samuel. Samuel fez todos os concursos, só não passou na PRF porque reprovou na prova discursiva. Aí tá lá. Foi nomeado em todos que ele fez. Fez CEDEST, foi nomeado, ele fez FUB, foi nomeado, ele fez a GPEM, foi nomeado, tá lá. Cara, espero trazer boas notícias dele nos demais concursos que ele tá fazendo. Ele tem um foco. O foco é, todo mundo sabe que é a Polícia Civil. Acabei de fazer uma entrevista com ele, uma live lá no meu Instagram. Então, o que acontece? Essa pessoa aqui, ela pega os erros como um passo. Então, o erro é uma regra, são degraus para a pessoa conseguir atingir o seu sucesso. A reprovação para essa pessoa aqui é uma etapa para o crescimento. É uma etapa. Então, tudo, exatamente tudo que fala para ela bem assim, ó, isso pode ajudar, ela aceita. Tudo que pode ajudar, ela aceita. Então é o seguinte, você está tendo uma aula comigo. Aí eu falei para você o seguinte, cara, dá um jeito de revisar de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais inteligente, para você começar a interagir com questões e evoluir e tal e tudo mais. Que é isso que eu faço no meu curso de português. Por exemplo, a gente estuda não de maneira, vamos ver tudo que tem em português. Não, a gente estuda aquilo que vai fazer a gente raciocinar na hora das questões e vai lá e acerta questões até não aguentar mais. E é isso que a gente faz. E a gente vai evoluindo. Então, tudo que eu falar para vocês, pelo menos tenta. Se você vê que ajudou, aceita e continua e melhora. Faz a adaptação e evolui. Então, olha só. Vocês vão pegar e vão fazer o seguinte: adaptar. Adaptar tudo que vocês acharem que é bom, adapta de acordo com a sua realidade. Então você vai pegar as estratégias de estudos, vai adaptar de acordo com a sua realidade e vai evoluir. E vai evoluir. É isso que você tem que fazer. Isso que é o que vai fazer a diferença. Então é o seguinte, por fim, se o cara ele está rodeado de pessoas de sucesso, ele sabe que o erro é uma etapa para ele crescer. Tudo que ele tem de bom, ele aproveita e adapta de acordo com a realidade dele. E se ele tem humildade, aí só nos resta chegar à seguinte conclusão. Esse cara, ele não tem mente fechada. A mente dele, o cérebro dele, vou botar aqui, ó, desenhar um cérebro dele aqui, ó. O cérebro dele está aberto às ideias. Ele não fica perdendo tempo criticando os outros. Ele melhora a cada dia. Nossa, o que fulano de tal falou foi um absurdo. Ele não faz isso. Sabe o que ele faz? Ele tenta. Aí, se ele vê que é um absurdo, ele fala, é um absurdo. Agora, se ele tenta, se aquele absurdo deu certo, aí ele fala, deu certo. Então é o seguinte, vocês confiaram em mim quando eu estava lá fazendo as minhas abreviações e falando para vocês assim, ó, gente, confia, vocês vão lembrar dessa informação. Quando você vê só um Azinho, você vai lembrar o que é. Quando você vê só um Pzinho, você vai lembrar. Isso vai economizar o que da gente? Tempo. Tempo. Então, vocês acreditaram. Aí, por exemplo, imagina eu entrando numa sala de aula, numa parte mais avançada, e passando aquilo para os alunos, quem nunca me viu. Vai olhar e falar bem assim,
Ou é um débil mental, ou o cara tá maluco, velho. Porque ele tá falando que a gente vai lembrar das coisas só com esse bando de garrancha aí, de rabisco. E dá certo. E dá certo. Então, aqui, a gente termina de ver os 5 tipos de concurseiros. Então, tem um cara aventureiro, tem um cara que só anda para trás, ele só dá passo para trás, vai falar que concurso é fraude, que não dá certo, que não é para você. Tem um cara que tem as ações na média, tem um cara que tem ações potencializadas, e tem um cara que tem a vida perfeita e ainda tem as ações potencializadas. E esse cara é questão de tempo. Questão de tempo. Ele até pode achar que ele é uma das pessoas que esteja em grande desvantagem, às vezes por não ter estudado no colégio X, Y ou Z, mas ele vai atingir o objetivo porque ele tem essas duas nuances aqui, ó, bem claras na cabeça dele. Ele faz o que tem que fazer e ele tem humildade para poder aprender a cada dia mais. É só isso que você tem que ter. Então, só o fato de vocês estarem aqui despendendo um tempo para poder aprender algo diferente, cara, só o fato de vocês estarem aqui vai me falar que vocês não são pessoas diferentes? Lógico que são. Vocês são humildes. Vocês olharam lá no Instagram ou lá no grupo do Telegram em algum lugar. 5 tipos de concurseiro. Alguém poderia olhar e falar bem assim: mais uma balela, né? Para poder ficar escutando. E deixar de lado. E vocês vieram aqui para falar bem assim, ó, será que eu me encaixo em algum, velho? Será que algum desses aqui é o perfil? Será que eu estou agindo da maneira certa? Isso é humildade. Isso é humildade. Então é o seguinte, para vocês, a aprovação é questão de tempo. Humildade vocês já têm. Aí agora, se ainda não chegaram a ter, começa a ter ações potencializadas. Começa a fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Dá prioridade. Respira concurso. Dá prioridade. Coração mesmo, filho, na ponta do lápis. Quando as pessoas falarem para você bem assim, ó, tá ficando doido. Agora vai ficar maluco. Tá acordando cedo demais, tá estudando demais, tá muito motivado, tá achando que o céu é o limite. Quando começar a falar desse jeito para vocês, aí vocês pegam e falam bem assim para vocês mesmos. Estou no caminho certo. Michael me falou que as pessoas iam falar isso de mim. Michael ele falou para mim que quando eu quisesse mesmo de verdade atingir meu sonho e que eu tivesse que fazer o que tem que ser feito, as pessoas iam me criticar. As pessoas iam falar que eu estava errado. As pessoas não iam me apoiar. E aí teve um dia que, esses dias aí, eu vi um cara falando, ele falou bem assim, ó, meu irmão, tudo vai dar errado até dar certo. É mais ou menos isso mesmo. Parece que tudo dá errado até dar certo. Parece que não tem um dia, velho, que o concurseiro não tem uma paz, velho. Só que aí, meu irmão, vai dar certo. O dia da glória vai vir. Quando vir também, enfim. Aí é a nossa oportunidade, né? De fazer o que a gente faz de melhor, que é o que? Ajudar as pessoas, continuar, né? Tranquilão. E aí aquele negócio. Não precisa falar nada, porque os seus resultados já vai ser os verdadeiros tapas na cara daquelas pessoas que não acreditaram em vocês. Pode ter certeza. É só você chegar lá, você não precisa falar mais nada. E aí, meu irmão, o exemplo arrasta, né? Todo mundo sabe disso. O exemplo arrasta. E aí, para finalizar, a frasezinha que eu trouxe aqui para vocês. Então tá aqui a frasezinha do dia. A grande finalidade da vida não é o conhecimento, mas a ação. É o que você faz. Você só vai ter resultado se você fizer alguma coisa. Não tem como você ter resultado se você não faz nada. E nunca se esqueça, para não fazer nada, você gasta o quê? Energia, esforço e criatividade. Sabe por quê? Que você vai passar uma boa parte do seu dia ou da sua vida justificando por que não deu certo. Depois que você justificar, aí você faz o quê? Bota a culpa em todo mundo. Menos você, que é o principal protagonista dessa história. Então, o que vocês vão fazer? Coloquem na cabeça de vocês. Até dar certo as coisas, muita coisa vai dar errado.
Só que aí é só a gente ter humildade e ações potencializadas. E é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Então, perguntinha antes de a gente finalizar a aula. Pessoal, gostaram da aula? Foi tranquila? Foi de boa? Foi tranquila? O Roberto colocou aqui, eu tenho 50 centavos do concurseiro ninja. Olha, já é alguma coisa, hein? Vamos completar esse dinheiro aí. Gostaram? Muito boa, muito boa, muito boa, maravilhosa, top, 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 excelente, muito boa, sensacional. Muito boa, não decepciona nunca. É isso daí. Pessoal, muito obrigado, de coração, por vocês estarem me dando a oportunidade de estar passando conhecimento para vocês. Espero de coração que vocês tenham evoluído. Semana que vem tem mais, com fé em Deus. E aí meu objetivo é estar aqui toda segunda trazendo uma informação relevante e importante para vocês. Então essa daqui é a segunda dos 10 encontros aí que eu preparei em especial para vocês. E peço desculpa se eu estou sendo sincero demais nas palavras, mas se eu não bater, a vida bate. É igual minha mãe falou, se eu não bater, a polícia bate na rua, é pior. Então, é melhor eu bater aqui, filho, do que vocês ficarem apanhando lá no CESP. Então, eu vou falar isso. Se eu não bater, o CESP bate, né? Então, é isso. Enio, não fiz a entrevista ainda com ele, com o Lucas. Vou fazer, ok? Concurseiro endividado, entra em qual categoria? Só não entra no ninja, o resto tudo tem dívida. Só não entra no último, o resto tudo tem dívida, pode ter certeza, Jonathan. E tem concursado endividado também. Não adianta. Para ter as coisas, a gente tem que fazer dívida. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O Cássio aí, ó. Eu parei na vida de novela, né? Sem desculpa, excelente. É isso aí. Vamos para cima. Eu não fiz a prova da PF. Não fiz. Eu não fiz a inscrição, na verdade, né? Mas aí, depois eu até tenho que dar uma olhada nessa prova com mais cautela. Amanhã sai o gabarito. E aí a gente discute, vê se tem alguma questão que caiba recurso. Beleza? E é nóis, estamos juntos. Forte abraço e até mais, pessoal. Beijão.